Minha diretoria, vocês entenderam hoje nos protestos da torcida do Corinthians lá no centro de treinamento o porquê do Vanderlei Luxemburgo? Acho que hoje eu vi muita gente comentando comigo, falando, Rica, mas eu entendi o que você falou, mas mesmo assim eu não entendo o Vanderlei Luxemburgo, ele é um cara que não tá bem e tal. Mas por que o Vanderlei, etc. Enfim, as pessoas que discordam da contratação do Vanderlei Luxemburgo, e eu disse o seguinte, não seria o nome do meu treinador nesse momento, talvez. Mas no momento do Corinthians, aquele nome fazia muito sentido. E acho que hoje aconteceu algo lá no Parque São Jorge, no treino do Corinthians, né, no CT, que eu acho que deu para exemplificar muito fácil aquilo que eu estava querendo dizer quando eu falei que a contratação do Vanderlei Luxemburgo era uma boa escolha. Eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado. Não é esse o ponto. Qualquer treinador pode dar certo ou pode dar errado. O problema quando você coloca um técnico como o Vanderlei Luxemburgo, você está colocando um cara que tem costas muito largas. Né? Esse cara não é qualquer pessoa que vai falar meia dúzia, não é qualquer pessoa que vai dar uma intimidada nele, não é qualquer ambiente de pressão que vai desestabilizar o cara. É um cara que os jogadores de futebol não olham e falam assim, meu treinador. Não, é o Vanderlei Luxemburgo. Tipo, caralho, eu tô aqui de frente com um dos maiores. É um cara que consegue conversar com qualquer elenco, qualquer jogador, em qualquer condição, por ele ser quem ele é. E hoje, quando eu falei naquele dia, eu falei que a diretoria do Corinthians blindava um pouco do time e se blindava muito na figura do Vanderlei Luxemburgo com aquela contratação. E que isso, estrategicamente, era inteligente. Por quê? Porque a pancadaria no Corinthians em cima da diretoria do time, ela vai continuar. Só que ela vai continuar de uma maneira diferente se eu tiver um treinador com um diálogo, com a possibilidade de virar para uma arquibancada e fazer assim, e os caras entenderem ele. E aí hoje você viu a torcida do Corinthians ameaçadora, xingando pra caralho, o time inteiro lá na porta, xingando a diretoria, o caralho, disse que o Vanderlei foi lá, saiu, deu a mão pra cada um, falou, o que foi? Vamos conversar. É o quê? E não teve hostilidade com o Vanderlei. Por quê? Porque o Vanderlei faz parte da história do clube, porque o Vanderlei é o Vanderlei, e porque ele consegue fazer com que o torcedor olhe para ele com respeito que um treinador garoto, que um treinador mais novo não conseguiria. E isso passa também pro elenco. Tipo assim, ó, o elenco tá lá olhando na televisão falando assim, pô, caralho, os caras estão lá fora fazendo maior escândalo. Assim, pô, mas nosso treinador foi lá e segurou a onda lá. Isso aí ganha os caras, irmão. Isso ajuda. Não na questão da confiança, mas na questão do tipo assim, ó, tô com vocês, não tô aqui pra jogar pros leões, entendeu? Porque tem muito treinador que é burro pra caralho, que nem o Cudê foi lá no Atlético Mineiro. Aí termina o jogo, o Renato também é muito bom nisso. Termina o jogo, o cara fala assim, pô, teu time jogou mal, tal, não sei o que. Fala, a responsabilidade é minha. Você sabe que a responsabilidade não é dele. Sabe que ele vai chegar no vestiário e vai dar na bunda, vai dar no meio da cara do filho da puta que fez a merda. Mas lá fora, ele bancou, ele falou, não, fica tranquilo, eu tomo a porrada. Vamos trabalhar. E os caras sentem isso. E o Vanderlei não é trouxa, o Vanderlei é muito inteligente. E aí o Vanderlei já começa com esse tipo de postura, assim, ó, deixa a torcida comigo, que eu já tô resolvendo aqui, deixa organizado aqui comigo. Então a diretoria já falou, pô, consegui blindar o que eu queria. Organizado, em vez de vir me espancar, botei um escudo na frente que segurou a torcida ali. Jogadores também já começam a sentir a mesma coisa. Então, não é uma contratação necessariamente o Vanderlei Luxemburgo é um cara que vem muito bem na carreira dele neste momento, nós estamos contratando por ideais, tá? Não tem ideal tático, meu irmão. Não tem ideal tático. O Corinthians está vivendo um momento de crise, perto do Z4, apanhando na Libertadores dentro de casa. É um momento de crise. É um momento. A gente sabe como é que é Corinthians e Flamengo. É 880. O Corinthians ganhar 2 jogos é rumo ao Mundial. Se o Corinthians perder 2 jogos, meu Deus do céu, manda todo mundo embora, acabou o planeta, ninguém serve. É assim que funciona Flamengo e Corinthians, entendeu? Então, por isso que mediaticamente a imprensa, nós que trabalhamos no futebol, gostamos tanto de falar de Corinthians e Flamengo. Primeiro, por quê? Porque o torcedor ele compra o barulho muito imediato. Uma vitória ele já tá alucinado, uma derrota ele já tá emputecido, ele vive o dia a dia muito intensamente, ele vai pro alto e para baixo muito rápido. E também porque esse tipo de compra, como é que eu vou explicar isso? Tem torcida que não compra a crise. Tem torcida que só compra a vitória. Entendeu? Então você pode falar assim, o time não tá bem, essa torcida tá meio na... foda-se. Tipo, 80% da torcida some e fica aqueles 20% de torcedor fanático cobrando. Tem torcida, como a do Corinthians, a do Flamengo, a do Galo também é assim, a do Grêmio também é assim, que são torcidas que, assim, mesmo se tiver muito bem, eles estão ali consumindo loucamente. Se tiver mal, eles também estão consumindo só que negativamente. Mas eles estão consumindo. E tem muita torcida que não consome quando o time não tá bem. Eles simplesmente, foda-se, tá, não vai dar certo e xinga, junta aquela torcida organizada, aquele grupinho e aquele grupinho que reclame. Eu não vou perder meu tempo. E o Corinthians não é isso. O Corinthians é uma torcida que a crise vende tanto quanto a vitória. Né? E sabendo disso, a gente sabe que boa parte da imprensa pode usar isso pro bem ou pro mal, e eu acho que na maior parte dos casos, como em relação ao Corinthians, nem é pensado para mal e para bem, porque a maior parte da imprensa, como todos os setores da sociedade, são corintianos. Então eu não acho que é uma questão de colocar a coisa para aumentar a crise. Eu acho que é porque o cara é corintiano, ele sente a mesma coisa que o torcedor.
E aí ele acaba exagerando no tom na hora de falar e acaba inflamando um pouco as reações corintianas. E nisso aí, meu, o Luxemburgo é professor. Professor. O Luxemburgo é professor. Ele sabe deitar e rolar com esses caras, ele sabe muito bem o que falar pra jornalista, pra quem que ele pode falar, pra quem que ele não pode falar, quem que ele tem que entrar numas, quem que ele não tem. Entendeu? Qual jogador que ele tem que blindar? Ele bate o olho nos caras ali, ele sabe. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Vanderlei em off algumas vezes, e uma vez entrevistei. O Vanderlei é muito malandro. Ele enxerga muito além da gente, muito além. Ele consegue bater o olho de fora, assim. Ele tem passagens engraçadas, né? Daquele papo mais antigo de futebol e tal. Da pica virada pro céu, caralho. Aquela história lá no esporte que ele falou: alguém aqui nunca teve uma doença na piroca, alguma coisa assim e tal. São folclores do futebol. São da época dele, mas que todo mundo entende. Todo mundo. Claro que mediaticamente as pessoas não entendem mais porque o pessoal da imprensa na internet vive em Nárnia. Mas no mundo real todo mundo entende. E o jogador não desqualifica ninguém por causa disso. Até porque o Vanderlei tem o conhecimento de futebol. Se ele não tivesse, seria só a gracinha e não é o caso. Né? O Vanderlei tem os dois conhecimentos, do futebol e de como lidar com os caras. Então, essa contratação que muita gente fica buscando explicações táticas, explicações técnicas e motivações futuristas, né? Quanto tempo o Vanderlei vai fazer um trabalho de longo prazo, não sei o quê. Não é isso. O Corinthians precisava colocar um cara que se colocasse entre o torcedor e a diretoria e os jogadores. A diretoria tá tomando porrada pra caralho. O time não tá bem. Então, se você bota um cara como o Vanderlei, como o Felipão, né, um cara que você tem... Você pode ter as suas restrições, você pode não gostar, mas você tem no mínimo que respeitar muito, não tem como você não fazer isso. Esse cara consegue jogar o jogo. E no Corinthians, o Vanderlei é um cara que a torcida gosta dele, ele levou, né, ele fez grandes coisas lá no Corinthians, grandes times e tal. Então tem uma relação que você viu hoje, explicada sem... Eu nunca imaginei que fosse acontecer hoje. Mas hoje ficou muito explicado aquilo que eu tava querendo dizer. Uma torcida inteira de um lado, um centro de treinamento de outro, aquele clima hostil, quem aparece no meio e dá a mão aqui, tá, meu irmão, Vanderlei Luxemburgo. Então, hoje foi absolutamente didática a cena do que eu quis dizer aquele dia. O Vanderlei Luxemburgo está ali por ser um cara muito qualificado, mas nesse momento, por ser um cara de alto impacto na blindagem dos dois lados. Ele aguenta a porrada da direção, ele aguenta uma crise no time, ele aguenta a porrada da torcida. Ele sabe lidar com os dois, ele sabe blindar os dois. E no meio disso, se a imprensa quiser jogar para um lado ou jogar para o outro, ele também consegue jogar o jogo com a imprensa, porque, cara, são 70 anos de idade, o cara sabe de trás para frente o que cada jornalista vai falar em cada hora, que cada crise que ele vai se meter. Então, hoje eu acho que ficou muito caracterizado do porquê que o Corinthians contratou o Vanderlei Luxemburgo.